A paz de Cristo. Bom, amados, vamos meditar na palavra do Senhor, porque hoje é domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um dia de júbilo, um dia de alegria, e um dia para dedicarmos as primícias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui, abra sua Bíblia em Atos 6, nós vamos ver aqui a instituição dos primeiros diáconos da igreja e qual a importância disso. A palavra do Senhor diz em Atos 6, versículo 1: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que isso aqui quer dizer? A igreja tinha crescido exponencialmente. Com o dia de Pentecostes, com a conversão de 3.000 pessoas após a pregação de Pedro, nós tivemos outra conversão em massa dentro do templo, quando os apóstolos, usados por Jesus Cristo, curaram um aleijado de nascença na porta do templo. E ali, as pessoas maravilhadas e ouvindo, dando ouvidos ao que eles pregavam o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo Nazareno, eles falavam. Aquele que vocês mataram, ele dizia ao povo judeu para se arrependessem. E muitos se arrependeram, e ali mais 2.000 se converteram. Então já tinha pelo menos 5.000 membros da igreja de Jerusalém de forma rápida. Então, o que houve? Uma murmuração. Murmuração da parte de quem? Houve uma murmuração da parte dos helenistas contra os hebreus. Todos eles eram judeus, convertidos ao cristianismo, mas alguns eram hebreus, ou seja, falavam o hebraico, aliás, o aramaico, que era a língua falada na época de Jesus Cristo, falavam o aramaico, mas tinham aqueles judeus que não moravam em Jerusalém, que não moravam na Judéia, que eles estavam na diáspora, eles falavam grego. Esses eram chamados de judeus helenistas. Então, o dízimo, a oferta, ela era usada para quê? Para suprir também as viúvas e os órfãos. Naquela época não tinha história de INSS, não tinha esse negócio de pensão e aposentadoria. Quando o chefe da família falecia, o homem, o provedor, a viúva ficava com um problema se não tivesse bens. Porque como é que ela ia se alimentar? E os órfãos. Então, ali a igreja recebia, a palavra nos diz que eles tudo tinham em comum. Eles vendiam os bens, as propriedades que sentiam de vender e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam essa distribuição. Então, houve uma murmuração, porque aquelas viúvas helenistas, os cristãos helenistas, que eram judeus que falavam grego, contra os cristãos judeus que falavam o aramaico, os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Distribuição de quê? De alimentos. Existia uma distribuição diária, imagine aí, uma igreja com mais de 5.000 pessoas já. Quantas viúvas, quantos órfãos tinham? E aquelas pessoas dependiam da igreja para se alimentar diariamente. Então havia uma distribuição diária em vários distritos de Jerusalém, feita pela igreja. Então, o esquecimento não era proposital, talvez até por uma questão linguística, Uns falavam grego, outros falavam aramaico. Houve aí um problema na distribuição. E no versículo 2 diz: Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os 12, quem são os 12? Os 12 apóstolos. Quando a Bíblia fala os 12, são os apóstolos, são aqueles. Agora não mais Judas, porque traiu, matou-se e foi Matias escolhido, no lugar de Judas para completar o quê? Os 12, o número de 12. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Abandonar a palavra de Deus, abandonar a pregação, abandonar esse evangelho da salvação que estava sendo construído com orientação do Espírito Santo. Para quê? Para servir mesas, alimentar as pessoas de forma correta. E no 3 diz: Mas irmãos, escolhei dentre vós
7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Veja, amados, que ao mesmo tempo que a palavra diz que os apóstolos disseram que não era justo, não era correto, aliás, né? Não era correto, que eles parassem, não era razoável, não tinha razoabilidade, que eles parassem a pregação da palavra para servir mesas. Isso não quer dizer que o trabalho de servir mesa na igreja seja menos importante para o reino de Deus do que a pregação da palavra. Sabe como é que nós sabemos disso? Porque olha as qualidades que tinham que ter as pessoas que iriam servir mesa. Primeiro, 7 homens. Por que 7? Talvez o número da completude de Deus, 7. E também, talvez, 7 distritos de Jerusalém onde era distribuída essa alimentação. Ou as duas coisas. Dentre vós. Por que dentre vós? Homens que todos conheciam. Sabe por quê? Porque olha as outras qualidades. Boa reputação. Então tinha que ser alguém que ia lidar com o povo, com muita gente. Que ia fazer distribuição diária de alimentos. Imagine aí distribuir alimentos para as refeições do dia. Para pessoas que já estavam reclamando dessa distribuição. Então tinha que ser pessoa de reputação ilibada, de conduta proba, reconhecidamente no meio da comunidade. Para que não gerasse polêmica e as pessoas não dissessem, está favorecendo A ou B. Porque sabiam que aquela pessoa era correta. Tinha boa reputação dentre os irmãos. E agora é uma qualidade que todo crente tem que ter. Cheios do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo todo crente tem. A palavra nos diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo de Deus. Agora, estar cheio do Espírito Santo é aquele que busca diariamente. Esses homens tinham que ter essa qualidade para servir mesa. Então, meu irmão, no ministério, aquele que serve a mesa, aquele que recepciona quem chega na igreja, aquele que fica no estacionamento, muitos chamam de centurião, né? Fazendo alusão à época romana, que ficam ali no estacionamento, cuidando dos carros dos irmãos, orientando o estacionamento. Diáconos, presbíteros, pastores, bispos, todos, perante Deus são iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos têm que ser crentes em Cristo Jesus e têm que estar cheios do Espírito Santo. E aí a última qualidade, de sabedoria. Tinha que ter sabedoria para lidar com os conflitos, para lidar com pessoas. Como é que você vai lidar com os crentes? Como é que você vai lidar com os irmãos que estão reivindicando algo, que estão reclamando de algo, se não tiver sabedoria? Então tinha que ser homens do meio dele, dos helenistas, dos judeus, dos cristãos helenistas que falavam grego. Tinha que ter boa reputação no meio de todos, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Em outras versões mais atuais, como a Nova Almeida atualizada, já traz deste importante negócio, deste importante serviço. Por quê? Porque era algo importante, servir os irmãos, normalmente as viúvas. E no 4 diz, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meu irmão, cada um tem a função na igreja. Todo crente em Cristo Jesus é membro do corpo de Cristo. Os crentes reunidos na congregação, no momento do culto, formam a igreja. Por quê? Porque os membros formam o corpo inteiro. E a igreja é a única manifestação visível de Deus na terra hoje. É quando você vê a igreja reunida, você está vendo o próprio Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Entenda, corpo. Você só vê uma pessoa quando você está vendo o corpo daquela pessoa. Amém? Então, não existe isso de crente desigrejado. Em casa, não existe isso. É a Bíblia que diz. Tá? A palavra diz, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Antes, admoestai-vos. Antes, chama a atenção de quem está nesse engano. Amém? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, cada um tem a sua função. Os apóstolos se consagravam para a oração, estar em oração constante, isso aí todo crente tem que se consagrar para a oração, mas a ministração, o ministério da palavra, são aqueles que são chamados para pastores. Não é todo mundo que é chamado para pastor.
Tem que ter o dom de mestre. O que é mestre? Professor. Aquele que ensina a palavra para a igreja. Tem que ter o dom de presidir a igreja, no caso do pastor presidente, são dons dados por Deus. Quando alguém tenta exercer esses ministérios sem ter um dom, dá problema. Como tem que ter um dom para servir. Pode ter um pastor que tem um dom, existem pastores que têm o dom de pregar, o dom de ser mestre, de ensinar a palavra, mas não tem o dom de servir. Não tem o dom de servir mesas, não tem o dom de recepcionar. Cada um tem o seu dom. Cada um, a igreja tem a multiforme graça de Deus, que ela também é representada no dom que Deus dá a cada um, no ministério que Deus dá a cada um. No 5 diz que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui foi eleito até esse Nicolau, que nem judeu era. Ele era prosélito, que é isso, é uma pessoa não judia de nascimento, mas que foi convertida ao judaísmo, à religião judaica. Aqui Deus já mostrava que a igreja estava cumprindo ali a palavra de Deus que os profetas falaram. Povos, todos os povos, línguas e nações iriam adorar o Senhor. O judeu era exclusivista, mas aqui já mostrava que não era assim que Deus queria. Desde o Antigo Testamento Deus já falava. Povos, línguas e nações se congregarão no nome do Senhor. E é o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, Ele é o Cristo. E aqui, irmãos, nós temos... apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos, né? A forma na igreja primitiva de consagrar alguém, a diácono, a pastor, tudo é imposição de mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sacerdotes do templo, fariseus, saduceus, sacerdotes que se converteram ao cristianismo e seguiam a fé, porque a igreja crescia exponencialmente ao Espírito Santo de Deus que acrescenta a cada dia os crentes na igreja, amém? Então, o que nós podemos tirar aqui para nós é que não existe acepção de pessoas para Deus. Desde o que serve a mesa, o que guarda o carro, o que fica na recepção, o que canta o louvor, o que prega a palavra, o que preside a igreja, todos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Todos receberam o ministério da reconciliação, porque a palavra diz que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. O que é ser reconciliado? Alguém que estava brigado. Deus era nosso inimigo antes. Deus é inimigo daquele. Salmos 5:5 diz que Deus abomina o pecado e abomina também o pecador. Abomina todo aquele que vive na iniquidade. Então, por meio de Jesus Cristo, nós nos reconciliamos com Deus e recebemos o ministério da reconciliação, é o que diz a palavra literalmente. Então, todo crente em Cristo Jesus é um ministro do Evangelho. Se não for pregando no púlpito como pastor, porque não são todos que recebem o dom do pastoreio, como eu já falei, mas você recebe o dom de servir mesas. Nós temos aqui dois grandes exemplos, Estevão e Filipe. Estevão, diácono. Filipe, diácono. Servidores de mesa, o garçom. Estevão, primeiro mártir da igreja, pregou tanto, em locais até que os apóstolos não chegaram, pregou tanto, que foi martirizado. Ele chegou a confrontar o próprio Sinédrio com a sua pregação, ao ponto de ser martirizado, e o jovem Saulo, de Tarso, depois apóstolo Paulo, consentia com o martírio de Estevão, consentia com o apedrejamento e a morte de Estevão. E Filipe, depois que veio a perseguição, foi pregar em Samaria. Filipe é aquele que converteu multidões em Samaria, terra de inimigos dos judeus. Filipe é aquele que depois pregou para o eunuco etíope, que ia na carruagem, lendo um livro do Velho Testamento, e ali Filipe pregou para ele sobre Jesus, e ele disse, ali não tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, se crer, será. E ele pode ser batizado, e ele foi batizado.
Então Filipe é um que depois, lá na frente, em Atos, depois dele do 28, Filipe recepciona já Paulo, o apóstolo Paulo, na sua casa. O mesmo Filipe que saiu de Jerusalém por perseguição de Saulo, de morte. Ele depois recebe. Esse mesmo Filipe, que tinha duas filhas que a Bíblia diz que eram profetisas. Então veja como Deus não faz acepção de pessoas e faz grandes coisas. Não precisa você ficar almejando dentro da igreja ser pastor, ser bispo. Isso não é plano de cargos e carreiras. Isso é dom dado por Deus. Se você é um diácono, você pode pregar tanto quanto e ser usado tanto quanto por Deus, quanto um pastor, quanto um bispo. Vai ser usado em outros locais. Vai ser usado dentro da igreja, vai ser usado em outros locais, onde talvez o seu pastor não possa ir, porque está ali fixo na igreja. E grande coisa vai fazer. E a sua descendência será como a de Filipe aqui, referendada na Bíblia, como duas filhas solteiras, virgens, profetisas. É esta a mensagem de hoje. Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus te abençoe no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Nazaré.